A filosofia moderna nasce de uma ruptura profunda com o modo medieval de pensar, deslocando o centro da investigação filosófica da autoridade da tradição para a autonomia da razão humana, e nesse processo, três figuras desempenham papéis decisivos: René Descartes, Baruch Spinoza e David Hume. Em Descartes, encontramos o gesto inaugural desse novo espírito filosófico, marcado pela busca de um fundamento absolutamente seguro para o conhecimento. Diante da instabilidade das opiniões herdadas e da possibilidade constante do erro, ele propõe a dúvida metódica como instrumento radical de investigação, suspendendo provisoriamente todas as crenças que possam ser postas em questão até encontrar uma verdade indubitável. Essa verdade aparece na célebre formulação do cogito: ao duvidar, penso; ao pensar, existo. A existência do sujeito pensante torna-se, assim, o primeiro ponto firme da filosofia moderna, inaugurando o primado da subjetividade como fundamento do saber. A partir desse núcleo, Descartes reconstrói o edifício do conhecimento, defendendo que a razão, quando conduzida por método rigoroso, é capaz de alcançar verdades claras e distintas, inclusive a existência de Deus e do mundo externo. Sua filosofia estabelece uma separação decisiva entre mente e corpo, concebendo a realidade como composta por duas substâncias distintas: a res cogitans, que pensa, e a res extensa, que ocupa espaço, distinção que influenciaria profundamente toda a tradição posterior e também geraria problemas duradouros sobre a relação entre consciência e mundo físico. Spinoza, embora herde o racionalismo cartesiano, radicaliza-o em direção a uma visão inteiramente original da realidade. Para ele, não existem duas substâncias, mas apenas uma única substância infinita, que ele identifica com Deus ou com a natureza. Essa concepção dissolve a separação tradicional entre criador e criação, propondo uma ontologia rigorosamente monista, em que tudo o que existe é expressão necessária da mesma realidade infinita. Nesse sistema, o ser humano não ocupa uma posição privilegiada no cosmos, mas constitui apenas um modo entre outros da substância única. A liberdade, portanto, não pode ser entendida como escolha arbitrária entre alternativas possíveis, mas como compreensão da necessidade que governa todas as coisas. Quanto mais compreendemos as causas que determinam nossos pensamentos e ações, mais nos tornamos livres no sentido spinozano, isto é, mais participamos conscientemente da ordem racional do universo. Sua ética, construída segundo o modelo geométrico, procura demonstrar que a felicidade humana não depende de recompensas transcendentais, mas da transformação do modo como compreendemos nossas paixões e afetos. Conhecer é libertar-se parcialmente da servidão emocional e aproximar-se da alegria ativa, que nasce da compreensão racional da realidade. Já Hume representa uma inflexão decisiva dentro da filosofia moderna ao submeter as pretensões racionalistas a uma crítica rigorosa baseada na experiência. Para ele, todo conhecimento deriva de impressões sensíveis, e as ideias nada mais são do que cópias enfraquecidas dessas impressões. Essa posição empirista conduz a consequências profundas, especialmente no que diz respeito à causalidade, à identidade pessoal e à própria possibilidade de conhecimento necessário. Hume argumenta que não percebemos a causalidade em si, mas apenas a sucessão constante entre eventos. O hábito mental nos leva a esperar que o futuro se comporte como o passado, mas essa expectativa não possui fundamento racional demonstrável. Da mesma forma, a ideia de um eu estável e permanente é questionada, sendo substituída pela noção de um feixe de percepções em constante transformação. Com isso, Hume mostra que muitas das certezas metafísicas tradicionais não podem ser justificadas racionalmente, abrindo espaço para uma filosofia mais modesta, consciente dos limites da razão humana. No entanto, essa crítica não conduz ao ceticismo absoluto, mas a uma compreensão mais precisa do funcionamento real da mente humana, em que a crença, o costume e a imaginação desempenham papéis centrais na organização da experiência. Assim, a filosofia moderna se constrói como um campo de tensões entre a confiança na razão, representada por Descartes e Spinoza, e a crítica empirista de Hume, que revela os limites dessa confiança.
O sujeito cartesiano inaugura a autonomia do pensamento. O monismo spinozano dissolve a separação entre homem e natureza em uma visão racional da totalidade, e o empirismo de Hume desmonta as pretensões excessivas da metafísica tradicional, mostrando que o conhecimento humano nasce menos de certezas absolutas do que de práticas mentais enraizadas na experiência. Juntos, esses pensadores estruturam um dos momentos mais decisivos da história da filosofia, definindo problemas que continuam a orientar o fim contemporâneo sobre contemporâneo, sobre verdade, liberdade, conhecimento e natureza humana.